Nero, né, o Dominiciano. Vem o Dominiciano, que foi o segundo imperador aí, chamado Segundo Nero, né? Ele também era um imperador tirano, vaidoso, e estabeleceu que todas as pessoas deveriam fazer sacrifícios à sua inteligência, à sua pessoa, né? Se colocando como Deus ali naquele império. E aí os cristãos fiéis foram perseguidos, mortos, exilados, e como todo tirano, né, como todo imperador ali vaidoso, estava cercado de grandes intrigas, contendas, até que ele foi morto no seu próprio palácio. Depois nós tivemos o outro imperador, o Trajano, que ele entendeu que precisava parar-se o tempo com o gasto que estava tendo o império de perseguir os cristãos. Então, ele estabelece ali que a perseguição seria a partir de denúncia, mas não era qualquer denúncia, era uma denúncia formal, né, clara, explícita da recusa de lealdade ao império. Não que o objetivo dele era deixar de perseguir aos cristãos, pelo contrário, ele queria reduzir o custo que havia com aquelas perseguições e investir melhor o recurso, né, no seu império. Então, ali também teve um tempo, assim, de menor perseguição aos cristãos, porque tinham que ter toda uma denúncia formal, com provas, esclarecendo ali que estava faltando lealdade ao império. Um fato que chama atenção de algumas pessoas que serviam nas guerras, né, no exército aí desse império, cristãos, e que por recusarem ali a adorar ali a imagem, né, do Trajano, de declarar ele ali como soberano, que foram mortos por conta disso, né, pessoas que eram do exército dele. E aí, continuando, a gente vai falar aqui da grande perseguição ali dos primeiros séculos, durante o Império de Décio, que foi no ano 249 a 251, e Diocleciano, de 284 a 305. Então, a gente está falando aqui que o primeiro século nós tivemos grandes perseguições, o segundo século, e inicia o terceiro século também, com muita perseguição da igreja cristã. No período de Décio do Império, por que é considerado a maior, a grande perseguição ali daquele tempo? Porque houve uma sistematização da caça aos cristãos. Os cristãos, antigamente, até então, eles estavam sendo perseguidos ali, mais próximo de Roma. Agora não, em todo o Império Romano existe uma perseguição, com julgamentos e condenação à morte, além de confisco de propriedades, destruição de templos. E aí, durante o período do governo do Décio, é editado um decreto que todos os moradores do império tinham que se curvar diante dos deuses romanos. E tinham quem fazia isso, quem se prostrava diante dos deuses romanos, recebia um certificado de adoração. Quem não possuísse esse certificado de adoração, ele era morto, ele era perseguido. E muitos cristãos foram perseguidos nesse momento. A última perseguição aqui, né, do século II, já entrando um pouquinho no século III, é o do período do Diocleciano, que ele, muito sabiamente, muito esperto, ele entende que uma forma de destruir o evangelho, a igreja cristã, era destruindo a palavra. Então, começa uma grande perseguição para queimar as palavras, né? Para queimar a palavra de Deus, os textos escritos. Não sei se alguns irmãos já assistiram aquele livro, o filme, o livro de Eli, e é exatamente essa história que conta, né, no livro, de uma pessoa que perseguia o Eli, né, perseguia para ter acesso à palavra, a um único exemplar da Bíblia, porque ele entendia que quem tivesse a palavra teria o domínio, teria o poder. Então, nesse período, houve destruição da palavra, muitos livros queimados, e todos os cristãos, né, muitos cristãos foram perseguidos, e muitos morreram até o Edito de Milão, em 303, onde que foi declarado que era livre, que os cristãos tinham liberdade para seguir a sua fé, para pregar o evangelho e anunciar o nome do Senhor. E aí, para finalizar, né, o nosso livro,
no versículo 31 ao 36, eu vou fazer aqui rapidamente a leitura, mas é bem rápido mesmo, tá? Não ocupar o tempo da próxima aula. Eu estou correndo, irmãos, para falar rapidinho. Vamos lá. Verso 31 fala assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra, é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aqui no verso 31 e no 32, a gente vê João Batista trazendo aqui que, demonstrando que ele é terreno, que ele fala as coisas do céu, mas ele continua sendo da terra. E que Jesus é do céu. Então, Jesus traz as coisas, as palavras, as mensagens que ele viu e ouviu, e disso ele testifica. E João coloca que ninguém aceita o seu testemunho. Então, assim, aqueles que não aceitam o testemunho de Jesus estão declarando que Deus mente. Porque Deus, em Mateus 3:16, quando João Batista vai batizar Jesus e desce o Espírito Santo, e João Batista e todos ali ouvem uma voz audível, né, do Senhor falando: este é o meu filho amado. Então, quem não aceita a mensagem de Jesus, não está aceitando a verdade que Deus anunciou, que Jesus era o seu filho. E aí, João traz aqui no verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá o Espírito por medida. Então, João Batista está ali falando: João, eu recebi o Espírito por medida, mas o Filho, o Pai confiou todas as coisas. Deus confiou a obra da redenção ao Filho. Então, João ali está declarando: eu tenho o Espírito por medida, mas aquele que vem do céu, ele tem plenamente o Espírito Santo de Deus. Ele é o próprio Deus, né? E aí, no verso 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Então, Deus entregou a obra da redenção do homem a Jesus. Não foi aos discípulos João, não foi a Pedro, não foi a Paulo, não foi aos reformadores ou ao Calvino, mas é Jesus Cristo. Então, a obra da redenção pertence a Jesus porque Deus entregou para ele. E aí, João, quando a gente fala, né, que as pessoas que não aceitam a palavra que Jesus traz, é como se tivesse ali negando, né, negando a palavra de Deus, que fala no verso 3:16 de João, que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquele que aceita o verso 3:16, que declara essa fé verdadeira, viva e duradoura em Jesus Cristo, ele recebe a vida eterna. Mas aquele que não aceita, né, aquele que não crê no Filho, esse não terá a vida eterna e a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a gente vê aqui mostrando, né, a obediência, a fé verdadeira e confiante no verso 16, e no verso 36, a desobediência. Aquele que não obedece, aquele que não aceita Cristo, aquele que não quer receber a Cristo e o seu senhorio, porque muitas vezes as pessoas aceitam, né? As pessoas buscam as emoções, buscam o operador de milagre, buscam as bênçãos, mas não quer realmente confiar no Senhor. E aí, esse que não confia, esse que não tem essa fé viva e verdadeira, que não quer obedecer ao Senhor,
ele vê a ira de Deus. O livro de João é o livro do amor, né? E pela primeira vez a gente vê aqui no livro de João falando sobre a ira de Deus sobre ele permanece, porque aquele que nega Jesus, ele ficará sozinho. Aquele que não aceita o noivo, ele já está julgado e a ira de Deus permanece sobre ele. Ele está rejeitando a herança de Cristo, ele está rejeitando a identidade de filho de Cristo. Ele continua sendo apenas criatura, né, obra de Deus, mas não aceita a identidade de filho de Deus, de filhos do Deus Altíssimo, né? E quando a gente pensa nessa desobediência, no verso 16, aquele que confia, aquele que crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna. No verso 36, aquele que não crê, aquele que não aceita a mensagem de Jesus, aquele que não aceita o noivo, ele nos leva a mencionar a desobediência humana no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, quando o homem, né, ele tem a queda do paraíso, quando a ira de Deus visitou a humanidade, porque Adão e Eva desobedeceram, né, não seguiram, não confiaram na palavra do Senhor. Então, a gente tem aqui, né, a mensagem de João Batista, ela é linda, porque ela traz aqui a sua clara implicação. Aceite o Filho de Deus por meio de uma fé viva e duradoura, e tenha a vida eterna. Né? Aceite Jesus e tenha a vida eterna. E aí, para finalizar, uma mensagem, né? A humildade de João é um exemplo do que Deus espera de todos aqueles que lhe servem. Para isso, precisamos anular o nosso ego e nos submeter à vocação que recebemos do Senhor, agindo com fidelidade para Deus, reconhecendo que dependemos exclusivamente de Cristo para a realização da nossa vocação nessa vida. Que ele cresça e eu diminua. Assim, o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Amém? E muito obrigada, irmãos, pela oportunidade. E aí eu finalizo aqui, passando para Lindy. Amém. Gostaram, gente? Silvia não escuta aqui com clareza a turma, não, mas pessoal, foi uma bênção, né, gente? Nós caminhamos nesse tópico por 3 aulas. Elas estão todas gravadas, né? Estou terminando aqui a gravação dessa para fechar o assunto. Aí começamos a outra depois.